Então, boa noite. Agora para a parte 2 da nossa reunião do Interarte, 21/10/2024. E a discussão vai ser análise de dados de revisão de literatura, com o Emerson Bloom, pesquisador, professor, e que agora está, né, fazendo doutorado no PCM da da UEM. Olha só, gente. Vou cortar dessa parte, hein? Começar de novo. Falar de novo, sério. Então, o Emerson, né, Bloom, que vai falar desse tema, análise de dados de revisão de literatura. Ele atualmente é doutorando do PCM da UEM. Emerson, com você. Se você quiser falar um pouquinho de você antes, é bacana, porque às vezes eu vou passar esse YouTube para pessoas daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, de repente até terminou o seu doutorado, né? Tomara. Então é importante saber nesse momento o que você está fazendo. Tá, gente? Então, só para começar aqui, eu vou deixar. Não sei se vai aparecer em tela cheia para vocês, mas eu vou deixar ele assim no meu navegador, porque eu vou mostrar algumas coisas que estão em outras abas, tá? Então, boa noite para todo mundo. O meu nome é Emerson, eu sou. Hoje, né, eu sou licenciado em matemática, estou terminando uma segunda graduação na área de tecnologia. Como a professora Josi comentou, estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Maringá, no mesmo programa da Thais e que a professora Josi me orienta. E hoje a minha pesquisa é sobre inteligência artificial na educação, no ensino, né? Eu trouxe uma fala, vou tentar ser mais conciso, porque hoje a gente está com um tempo um pouco mais curto, mas eu trouxe uma fala inicial sobre análise de dados de revisões de literatura, para a gente começar a pensar como que, tá, beleza, a gente coletou esses dados, a gente levantou vários documentos, pretende escrever sobre eles, às vezes com uma revisão sistemática, às vezes é só para fundamentar o projeto, enfim. Mas como que a gente vai olhar para eles, que dados deles que nos interessam, como que a gente articula essas informações? Eu começo falando assim sobre as abordagens, então quando a gente pensa em pesquisa no geral, né, a gente sempre pode pensar numa abordagem qualitativa, numa abordagem quantitativa ou numa abordagem mista. Como que a gente escolhe, né? Eu tentei trazer uma linguagem mais simplificada no primeiro momento, porque eu entendo que esse material vai ser usado por pessoas que estão iniciando a trajetória dentro de uma iniciação científica ou qualquer outro contexto. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que a gente opta pela abordagem qualitativa quando o nosso objetivo, né, a nossa intenção sobre essa pesquisa é explorar um tema ou discutir os conceitos em profundidade. Então, são pesquisas assim que a quantidade muitas vezes não importa, é um dado que pode complementar, obviamente, o que será falado, mas não é uma intencionalidade do pesquisador se aprofundar sobre isso. Ele está mais preocupado com as características, com a qualidade mesmo daquilo que ele está trabalhando. Já se esses dados quantitativos eles importam, se deseja escolher escolher não, né? Se deseja explorar relações numéricas, estatísticas, analisar um fenômeno em larga escala, pensar sobre alguns indicadores que muitas vezes são numéricos, enfim, se o número, se a quantidade, seja a quantidade de trabalhos, ou seja, às vezes um indicador numérico que esse trabalho traz, ou seja, uma correlação numérica que se pretende estabelecer a partir da estatística, se isso é um dado que vai importar, que é muito importante para entender o que você deseja discutir, então a quantitativa ela faz mais sentido. A abordagem mista, eu vou trazer o meu entendimento, né? Porque dependendo dos autores, ela vai ter alguma variação. Mas eu entendo que a abordagem mista, ela serve muito bem, ela cai muito bem quando você tem essa preocupação com a quantidade, né? Com essas relações estatísticas que você vai estabelecer, mas você também tem uma preocupação sobre a qualidade, sobre o que, às vezes, de característica que aqueles dados trazem, aqueles dados numéricos muitas vezes trazem, ou então, você está
está tentando discutir mais as características, mas você quer complementar essa análise com uma análise numérica para, às vezes, elucidar algum ponto, ou então dar mais consistência, digamos assim, para tentar mostrar que esse padrão que está sendo observado, ele acontece com maior regularidade, enfim. Então, a abordagem mista é quando você tem uma preocupação tanto quantitativa quanto qualitativa. Existem métodos em que você vai usar o qualitativo para complementar o quantitativo, usar o quantitativo para complementar o qualitativo, enfim, existe um espectro. Se vocês, da minha experiência, né, se você vai fazer uma pesquisa em que você está trazendo alguns dados numéricos, mas você não se preocupa em tratá-los, você não se preocupa em correlacioná-los, você não tem uma preocupação, muitas vezes, em explorá-los a fundo, eu diria que você está mais preocupado com a qualidade. Eu falo isso porque, às vezes, a gente vê alguns trabalhos que a pessoa fala que fez abordagem mista, mas a parte quantitativa, ela não tem uma relevância muito grande. Dito isso, eu trouxe, assim, mais ou menos como que eu me organizo com os meus alunos de iniciação científica para fazer uma revisão de literatura, que é independente do enfoque da revisão, né? Então, normalmente a gente começa definindo o tema e a questão de pesquisa, é muito importante. O que se deseja pesquisar... eu queria conseguir... Não vou conseguir porque eu não deixei em modo apresentador. Mas o que a gente deseja pesquisar, o que nos preocupa, que pergunta que a gente quer responder. Isso é essencial porque, como se viu na parte de levantamento de dados, sem o tema e sem a questão de pesquisa, você não consegue pensar uma palavra-chave, você não consegue definir os critérios que vão permitir que você inclua ou exclua trabalhos, enfim, você não tem para onde ir. Então, primeiro a gente faz essa definição, depois a gente pensa em como abordar essa questão, né? Como que a gente vai levantar esses dados? Que banco será? Que banco de dados que responde? Que tem documentos que nos ajudam a avançar nesse sentido? Explicam. Se eu estou mais preocupado com uma questão acadêmica, eu vou olhar para diretórios acadêmicos, Cielo, Science Direct, o Google Acadêmico também, mas às vezes eu quero fazer uma revisão sobre algum documento que não seja necessariamente acadêmico, às vezes eu quero levantar dados que também são de literatura, mas que estão presentes, digamos, em livros didáticos. Eu quero fazer um levantamento desse tipo de material. Então, dependendo da questão, eu vou ter que definir um determinado banco. Até mesmo quando a gente vai para a parte acadêmica, se interessa mais a publicação na área de ensino, na área brasileira, né? O Google Acadêmico tem muito material. Às vezes, se você quer materiais em língua estrangeira, no exterior, e eu quero procurar artigos chineses, dependendo, é que eu sou da área da inteligência artificial, às vezes eu quero olhar só para esse público. Eu uso uma outra base de dados. Então, dependendo da base de dados que você tiver, vai ter mais ou menos de algumas pesquisas. Às vezes você quer misturar, às vezes você quer olhar só para dissertações e teses, que vai estar no outro banco, enfim. Isso que eu quero dizer com definir a abordagem com base na questão. E também se a gente vai seguir qualitativamente, quantitativamente, se nos interessa olhar os números, enfim, ou só as qualidades. Na sequência, a gente pensa nas palavras-chave, nos termos que a gente pode utilizar, no período de busca, será que me interessa olhar um período de 10 anos, um período de 5 anos? Eu faço pesquisa na área de tecnologia, então eu sempre sigo 5 anos, né, na revisão de literatura, porque muitas vezes aquilo que foi publicado antes acaba sendo obsoleto, porque mudaram os equipamentos, mudaram os softwares. Definir os critérios de seleção, então, o que define um trabalho que me interessa? Será que ele tem que ter um determinado objetivo de pesquisa? Ele tem que ter determinada metodologia? Ele tem que tratar de um determinado tema? Ele tem que trazer esse tema numa determinada perspectiva? Então, o que me interessa quando eu estou olhando para esses trabalhos? O que eu estou buscando? Uma vez que a gente faz, né, a busca lá no banco de dados, existem softwares que vão ajudar a fazer essa seleção. Apesar de eu trabalhar com tecnologia, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu gosto de fazer na mão mesmo. Então, a gente costuma fazer uma leitura flutuante dos títulos, dos resumos, para fazer uma filtragem, e às vezes uma amostra de 150 se torna uma amostra de 90, e a partir disso a gente vai refinando um pouco mais com base nos critérios e chega e define
quais são os documentos que vão compor essa amostra que vai ser discutida e analisada na revisão. Na sequência, com base assim, no tipo de análise que a gente já estava pensando e nos textos que a gente fez a leitura flutuante, nós avaliamos, né, eu e as pessoas com quem eu normalmente trabalho para fazer revisão de literatura, que tipo de enfoque que a gente vai trazer para análise. Se a gente está mais interessado em fazer uma revisão sistemática, tem bastante material, tem bastante conteúdo, é um tema que está bem fundamentado, né, tá bem pesquisado na academia, ou às vezes não, vamos seguir para uma abordagem narrativa, em que a gente está mais preocupado em entender o objeto do que, enfim, a gente já conversa mais sobre isso. Depois a gente faz, né, a coleta dos dados, o tratamento deles, seguindo o método de análise que foi definido. E uma vez que esses dados estejam tratados e coletados, a gente começa o processo de análise, que é buscar responder a nossa questão com base nesse documento. Eu trouxe essas 8 etapas, assim, apesar de parecer uma coisa, para mim, mais simples, mas é para ilustrar que o processo, e elas, apesar de estarem sequenciais, algumas delas estão determinadas, né? A gente sempre começa pela questão de pesquisa, é necessário definir algumas coisas antes, mas às vezes precisa voltar lá para as palavras-chave, refazer a busca, enfim, é um processo interativo, que às vezes a gente volta para trás, muda algumas coisas para ajustar lá na frente. Às vezes a gente chega aqui na etapa 7 e percebe que o tipo de análise que nós gostaríamos de fazer sobre literatura em relação àquele tema não vai dar, porque, por exemplo, na quantitativa falta amostra, vai ficar uma amostra muito pequena, não vai conseguir fazer a análise quantitativa. E aí, não, então vamos tentar seguir com uma qualitativa, e volta lá e repensa algumas partes do processo. Eu queria fazer uma sessão de referências que eu li e de ferramentas que eu sei que a gente pode utilizar. Mas eu confesso que eu tive um imprevisto nesse fim de semana. Minha mãe e minha irmã apareceram de surpresa para me visitar, e aí eu não consegui sistematizar tão bem quanto eu pude, quanto eu quis, né? Mas eu vou fazer esse documento. Eu tenho ele mais ou menos organizado, eu vou finalizar. Eu disponibilizo para o grupo. Se a professora Josi quiser também, depois a gente coloca nos comentários ali do YouTube o link para o pessoal poder ver posteriormente. E hoje eu trouxe assim, mas a essência daquilo que eu estudei, a sistematização daquilo que eu consegui aprender para montar esse material, e até para a gente ficar um pouquinho mais objetivo e mais rápido, mas virar. O que eu pensei quando eu estava montando essa formação? Na minha formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, muitas vezes eu escuto sobre revisão de literatura e eu sempre, nos espaços que eu percorro, a gente sempre fala ou sobre integrativa ou sobre a sistemática. E recentemente eu estava com um aluno de C para a gente fazer um estudo sobre ética da inteligência artificial aqui no Brasil, né, as discussões, e é um tema que está começando a surgir. Tem poucos trabalhos e os trabalhos que existem ainda não tem muita consistência. Então, a sistemática integrativa não cabia muito bem no que a gente pretendia fazer. Nisso, eu fui pesquisar sobre outros tipos, quais tipos de revisão de literatura, quais enfoques, apesar de eu estou pensando talvez em enfoque, né? Eu coloquei como tipo. Nós podemos ter. E eu encontrei alguns referenciais que trazem algumas outras categorias. Eu achei legal trazer para a formação de hoje, para que a gente comece a pensar, tá, o que eu me interessa fazer nessa revisão de literatura? Eu estou pretendendo usar para fundamentar um artigo, eu estou pretendendo para entender um tema, eu estou pretendendo para entender um campo, enfim. E aí eu cheguei nesses tipos aqui. Então, temos a crítica, que seria uma revisão que se propõe a analisar o rigor metodológico dos estudos, a propor melhorias ou estabelecer consensos. Então, você não só vai analisar a literatura, você vai assumir algum posicionamento, algo dentro daquele trabalho, algum aspecto, você vai discutir criticamente a partir de uma teoria. Como exemplo, como as diferentes teorias de aprendizagem afetam o ensino remoto e quais são as lacunas e contradições e consensos que a gente consegue encontrar nesse tema. Nesse caso, a crítica seria
sobre a qualidade dos trabalhos em si, o que eles trazem de lacunas, se eles convergem, se eles divergem, por que eles divergem. Poderíamos pensar até que às vezes eu quero advogar por uma determinada teoria de aprendizagem, falar que uma outra não é tão apropriada para aquele tipo de ambiente. Enfim, eu tenho uma posição crítica e eu estou olhando para os trabalhos com essa posição. A hermenêutica, eu estou até nervoso porque hoje a gente tem um filósofo aqui assistindo, mas seria uma revisão que busca interpretar textos e documentos para explicitar os possíveis significados de conceitos e fenômenos. Então, é um exercício de interpretação. Um determinado conceito, por exemplo, conhecimento. Como será que ele tem sido interpretado e reinterpretado num determinado campo? E a gente podia se ancorar, por exemplo, num referencial teórico, filosófico e sociológico para fazer essa discussão. Mas a preocupação aqui é quais são os possíveis significados que o termo conhecimento tem assumido dentro desse campo. Percebe? A gente está focado no significado, entender o significado. Aí uma análise hermenêutica seria mais apropriada. A análise histórica, que é para estabelecer a evolução histórica de um conceito, teoria ou fenômeno. Muitas vezes a gente faz isso para mestrado e para doutorado, que você precisa ter um capítulo de fundamentação teórica, você vai para o teu objeto e vai entender como que ele está evoluindo. Como exemplo, eu trouxe como o conceito de arte evoluiu ao longo dos últimos 20 anos. E aí, ó, a preocupação aqui não é os possíveis significados da arte, mas sim a trajetória dessa discussão ao longo dos anos, né? A integrativa, que visa reunir evidências de diferentes abordagens metodológicas para oferecer uma visão mais completa sobre o tema. Então, aqui, não é só fazer a revisão da literatura, é levantar evidências. Então, quando eu olhar para os trabalhos, eu estou procurando resultados que me ajudem a sustentar um ponto, que eu possa trazer e falar, olha, esses estudos aqui garantem que isso daqui, essa ideia, ou enfim, esse objeto que eu estou preocupado em entender se sustenta, não se sustenta, enfim, vai depender do que você deseja. Por exemplo, quais são as principais abordagens utilizadas para desenvolver o letramento e inteligência artificial? Numa revisão integrativa, nós faríamos um levantamento de vários estudos sobre letramento e inteligência artificial e nós olharíamos para o método de exploração dessa competência mesmo, como que ela está sendo desenvolvida. E a partir dessas evidências de como ela está sendo desenvolvida, a gente podia sustentar que essas são as metodologias para trabalhar letramento e inteligência artificial, mas a gente está em busca disso, das evidências. Tem a meta-análise, ela é quantitativa, principalmente, mas dá para utilizá-la na abordagem mista, né? Que visa combinar dados quantitativos de múltiplos estudos para calcular efeito combinado, expressando resultados por meio de estatísticas agregadas como média ponderada. Então, por exemplo, como que as políticas de inclusão escolar impactam o desempenho de alunos com deficiência em avaliações de leitura? Então, faria-se o levantamento dos estudos. Como a gente está pensando em desempenho, muitas vezes ele teria, né, que ter estudos teóricos não, que trouxesse alguma quantidade. Se fossem estudos que fizessem uma avaliação qualitativa, precisaria fazer uma conversão, mas o resultado final seriam índices que a gente vai trabalhar e vai gerar um indicador ali para entender se está impactando bem ou está impactando mal. O quantitativo e a relação entre essas quantidades é mais interessante, por isso que é a meta-análise. A narrativa, que é um exemplo que eu vou explorar com vocês aqui hoje, que visa fornecer uma visão geral, reflexiva, exploratória sobre um tema, sem se preocupar em analisar um grande volume de dados ou o rigor dos estudos. Então, na narrativa, a nossa preocupação não é a qualidade metodológica do estudo, não é necessariamente como que os autores exploraram aquele resultado. A preocupação é sobre um assunto, sobre um tema. Como exemplo, quais são as principais questões éticas sobre o uso de inteligência artificial na educação exploradas na literatura brasileira? Então, nessa pesquisa que eu vou explorar com vocês mais à frente, não existia a preocupação se o estudo foi feito com essa metodologia ou com aquela, por um autor dessa área ou daquela. Né? Espera-se que seja um estudo que fale sobre esse tema, inteligência artificial na educação, e nos preocupava em entender que tipo de discussões que estavam surgindo ali. E nem mesmo a postura dos autores em relação àquela discussão, era mais a temática mesmo.
E a revisão sistemática, que visa identificar padrões, temas e teorias recorrentes na literatura. A sistemática também, muitas vezes, a gente utiliza em dissertação de mestrado, em tese de doutorado, para fundamentar projeto, porque ela ajuda a posicionar uma determinada posição ou pesquisa dentro do campo, já que você estabelece esses padrões, né? Como programas de pós-graduação, de formação continuada para professores afetam o uso de metodologias ativas na sala de aula? E aí faria-se um levantamento com uma amostra grande o suficiente para conseguir identificar os padrões de metodologia que estão sendo utilizadas, as teorias que estão sendo utilizadas para fundamentar esses programas de formação continuada, enfim, a gente está procurando estabelecer padrões, sejam eles estabelecidos com base em abordagem qualitativa, mista ou quantitativa. Tem a revisão teórica, que visa examinar teorias ou conceitos centrais relacionados a um determinado campo ou tópico de estudo. Então, ela é muito útil quando você está tentando... Eu fiz a minha dissertação sobre pensamento computacional. Quando eu comecei ela, eu não sabia muito sobre esse campo. Então, eu tive que fazer uma revisão teórica para eu conseguir falar, olha, esse conceito é importante, esse daqui também eles se relacionam assim. A preocupação está mais em entender ali como que aquele objeto está organizado conceitualmente. Como exemplo, quais são os principais conceitos associados ao pensamento computacional. Um outro tipo de metodologia quantitativa é a variância de resultados, que se baseia numa análise em que a gente conta o número de estudos que encontraram efeitos positivos, negativos ou nulos, sem calcular um efeito combinado. Então, seria mais ou menos assim. Deixa eu trazer a pergunta, daí a gente pensa. Quais são as variações nos resultados encontrados por estudos que investigam o impacto da metodologia de ensino híbrido no desempenho acadêmico de estudantes do ensino médio? Então, seria levantar estudos que mostram impacto positivo, que mostram impacto negativo, que mostram impacto nulo, sistematizar, agregar eles, né? Então, tantos têm um efeito positivo, tantos têm um efeito negativo, tantos não relataram efeito nesse sentido. A preocupação não é assim, relacionando todos esses estudos, a gente pode dizer que o campo está assim ou está assado. É mais para mapear mesmo, positivo, negativo e nulo. Beleza. Hoje eu não vou conseguir abordar todos esses tipos de análise na nossa formação. Eu quis trazer esse leque grande para que vocês pensem, dentro da minha revisão de literatura, dentro do estudo, né, que eu estou fazendo, o que me preocupa? Qual é o aspecto que eu estou buscando entender? Eu estou tentando entender. Eu quero sistematizar uma área, eu quero entender um conceito, eu quero ver que tipo de discussão que está acontecendo, eu quero entender o significado que é atribuído a um determinado conceito, os possíveis, né? Para vocês conseguirem se posicionar melhor sobre o tipo de metodologia que vocês vão utilizar para análise de dados. Como eu falei, eu vou trazer as referências, e aí as referências vão trazer mais na íntegra, a gente pode discutir em outros momentos, eu me disponibilizo para a gente conversar ao longo do tempo. Mas é para ampliar um pouco a mente e ampliar um pouco as perspectivas sobre o que pode ser feito dentro de uma revisão. Aí, para a gente trazer um pouco mais para o chão, né, um pouco mais de concretude para o que está sendo discutido aqui, principalmente para quem está começando o processo, eu trouxe 2 exemplos de revisões de literatura que eu fiz. Uma delas é uma que foi feita pelo meu orientando desse ano, né, o Rodrigo. Essa que eu comentei sobre ética da inteligência artificial na educação, quais são as questões éticas. Então, nós fizemos um levantamento em 2 bancos de dados. A gente utilizou o Google Academic, utilizou uma plataforma que eu não sei se vocês conhecem, mas é o Research Rabbit. Não é necessariamente um banco de dados, é mais uma ferramenta de busca com inteligência artificial. E a gente utilizou as palavras-chave inteligência artificial na educação e ética, né? Inteligência artificial na educação como um termo só. Por quê? Porque é um campo de estudo muito novo, então só colocar inteligência artificial e educação talvez trouxesse muito resultado que não fala sobre necessariamente a aplicação disso na educação. E a palavra-chave ética era essencial para o nosso trabalho. Nós definimos ali que íamos olhar os 100 primeiros resultados do Google Acadêmico, porque infelizmente essa plataforma ainda não tem
tantos mecanismos para a gente conseguir filtrar os dados com base em alguns critérios. A quantidade não era algo importante no trabalho para nós, né? A gente queria ter uma base ali, mais ou menos, dos temas, mas não queria fazer uma revisão exaustiva, não queria olhar tudo. E pegamos o que apareceu no Research Rabbit, que foi 100. Dessas 300 aqui, a gente foi fazendo a leitura do título e do resumo. Se eles apresentavam alguma discussão sobre a ética da inteligência artificial, a gente incluía. Se foi possível acessar o texto da íntegra, a gente incluía. Se ela foi realizada nos 6 últimos anos, a gente incluía. Caso ela apenas mencionasse esse termo, né, ética da inteligência artificial na educação, mas não trouxesse nenhuma discussão significativa, nós já eliminávamos. E se nós não conseguimos acessar o material na íntegra, né, o trabalho do começo ao fim, a gente também eliminou. Afinal, a gente chegou em 93 produções, que foram mapeadas aqui. A gente usou o Google Sheets, ou Excel, né? Eu uso Excel, meu IC usava o Google Sheets. E a gente trouxe aqui, foi identificando os trabalhos por número, colocou o título, colocou um hiperlink aqui para conseguir ver o trabalho na íntegra mais facilmente, o resumo. Levantamos os autores, o tipo de produção e o ano. Como o Rodrigo precisava concluir a IC dele, e ele teve alguns problemas, não conseguiu fazer a análise da parte em inglês, a gente optou por ficar só com os materiais em português. E aí esses materiais em português, eles foram classificados com alguns outros critérios que a gente trouxe depois, que foi, por exemplo, filtrar para discussões que envolvessem autores brasileiros, primariamente, né, que eles assumissem a frente. Levantar os objetivos dos artigos para a gente entender que tipo de enfoque que essas pesquisas estavam tendo, né? Nós fizemos uma categorização nesse sentido também. Os trechos da metodologia, para a gente entender mais ou menos como é que ela foi executada. Essa parte a gente não usou na nossa análise, mas a gente fez um levantamento enquanto a gente estava estudando os textos, o tipo de abordagem, como que o Rodrigo via, né, a pesquisa, ou como os autores falavam. E a partir desses... aqui tinha 93, aqui já tinha reduzido para 50. A partir daqui, a gente foi repensando cada texto, né? A gente entrou, avaliou se cabia ou se não cabia e foi removendo alguns. No fim, a gente chegou em... aqui vai aparecer? Não, aqui não vai aparecer. Acho que a gente chegou, se eu não me engano, em 40 produções que a gente analisou efetivamente. Essas 40 produções, eu abri no Atlas TI, bem, depois eu mostro para vocês. E que é uma ferramenta, o Atlas TI é uma ferramenta que eu utilizei para me ajudar a sistematizar o que eu estava fazendo. Mas na prática, ele só organizou essa planilha aqui para mim de forma automática. Dá para fazer no Google, ou o Google Sheets, ou no Excel. Nós fizemos, né, a identificação dos documentos, então o documento 1, citação 1, documento 2, citação 2. Isso daqui foi o software que fez, mas dá para fazer manualmente também. Tem aqui o título do documento para a gente conseguir saber de onde foi tirado. E a gente foi grifando trechos que pareciam pertinentes, né? Então, o que os autores falaram sobre ética, sobre como que utiliza a inteligência artificial de forma ética, quais são os problemas que ela traz, que tipo de discussão que é relevante para o Brasil, a gente foi destacando e foi separando aqui, nessa planilha. Nós utilizamos uma abordagem narrativa. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é o artigo. Nós utilizamos uma abordagem narrativa e a gente se ancorou. Cadê? Aqui para cima. E nós nos ancoramos num autor estrangeiro, que é o Thomas e o Harlan. E aí eles, né, definem que análise temática para revisão narrativa é muito útil quando o objetivo é fornecer uma descrição, apontar padrões ou resultados sem usar análises estatísticas. Foi o que a gente precisava. Nesse tipo de análise, a gente, né, fez aqui tem critério de inclusão e exclusão, e a gente começa fazendo análise temática. Então, né,
codificar os estudos a partir de palavras ou frases consideradas significativas. Depois a gente organizou essas palavras, né, esses trechos aqui que foram separados de cada estudo com base em similaridades, criando categorias temáticas que agregassem as ideias principais. É isso daqui que acontece nessa aba códigos. Então, esses trechos aqui, nós entendemos que falam sobre princípio para o uso ético de inteligência artificial. Esses daqui falam sobre a redução da autonomia que essa tecnologia pode trazer, problemas de privacidade de dados. Então, cada um desses trechinhos aqui foi categorizado dentro de uma categoria. E às vezes eles têm várias citações, às vezes eles têm várias citações, não, eles têm bastante conteúdo, às vezes eles têm pouco, porque no nosso estudo isso não importava se aparecesse muito ou se aparecesse pouco. Enfim, a gente fez essa categorização. Depois, a gente fez uma síntese analítica, que basicamente é um texto produzido utilizando citações diretas ou indiretas dos trabalhos, de modo a apresentar as interpretações dos autores, porque o método do Thomas e Harding estabelece que a interpretação é dos autores, para reforçar as conexões que a gente percebeu ou exemplificar alguns resultados. E aí aqui a gente mostra, né, como que a gente, os trabalhos que a gente estudou estão distribuídos para o leitor conseguir se situar. E na sequência a gente começa a falar sobre aplicações, a gente viu que a personalização do aprendizado é um benefício muito apontado, aí a gente vai explicando o que vai aparecendo sobre esse benefício. E a gente indica que, a princípio a gente tinha feito com a citação ABNT, mas ficou muito texto, sim, muito poluído o texto, a gente preferiu deixar o código aqui para o leitor conseguir mapear sobre a partir de qual estudo que a gente montou. E aqui a gente foi trazendo essas categorias e discutindo por que a gente achava que elas eram relevantes, o que a gente destacava dentro daquela temática, enfim. E com isso a gente conseguiu responder o problema do estudo, que era aquele lá, quais são as discussões sobre ética que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Identificar as principais questões éticas relacionadas à EAD, a partir de análise de trabalhos nacionais já publicados. Esse foi o objetivo que a gente colocou, mas tinha uma pergunta também que representava esse objetivo, que eu não vou achar. É a mesma que eu coloquei aqui, tá, gente? Eu peguei lá certinho. Essa daqui, ó. Quais são as principais questões éticas sobre o uso da inteligência artificial exploradas na literatura brasileira? Beleza? Beleza. Então, essa foi uma abordagem do tipo narrativa. Nossa preocupação era entender uma visão geral sobre o tema, reflexiva, exploratória, sem a pretensão de esgotar o campo, era mais para estabelecer alguns entendimentos sobre a temática, com base na literatura, né? E aí, aqui também tem um processo que a gente foi fazendo, né, de organizar os focos das pesquisas. Aqui é a parte que a gente não mostra no artigo, né? Aqui tá as unidades de sentido, mas para chegar nesses temas aqui, isso daqui é o que a gente vai chamar de redução da autonomia. A gente teve que fazer um exercício aqui de conseguir definir algumas coisas, escrever sobre elas, trazer os artigos, enfim, vai e volta, um conversa com o outro, enfim. Só para vocês verem que a gente consegue organizar mesmo com ferramentas que a gente tem acesso pelo e-mail institucional. Aí, um outro artigo que eu trouxe para mostrar foi o que eu fiz no meu mestrado, que é Pensamento Computacional na Educação Básica, um panorama sobre as teses e dissertações produzidas no Brasil. Esse artigo, ele tinha como objetivo estabelecer um panorama sobre as tendências temáticas. Eu espero que você esteja conseguindo ver, eu vou dar um zoom. Sobre as tendências temáticas e recursos pedagógicos utilizados nas teses e dissertações defendidas nos últimos 5 anos que abordam o pensamento computacional na educação básica. Essa revisão aqui, a gente pode trazer ela mais próxima da categoria de sistemática, porque o meu objetivo era identificar padrões, identificar temas recorrentes. No fundo, eu queria usar essa revisão de literatura para mostrar como que o meu tema de mestrado era importante, né? Por que ele era importante? O que ela muda da revisão que eu mostrei anteriormente? Primeiro, a gente tem um banco, assim, um tipo de documento muito bem estabelecido, a gente cria teses e dissertações,
Existe um objetivo de identificar tendências temáticas sobre esses documentos, e nesse caso ela esgotou mesmo. Eu olhei todas as teses e dissertações que tinham esse tema e que cumpriam com os critérios que eu coloquei ali, que estavam no banco da CAPES. Eu olhei todas. Eu posso dizer que na época que eu fiz, todas foram lidas e foram avaliadas. E aí, por isso que eu chamo de sistemática. Aqui eu até procurei para ver se eu tinha a parte por trás, né, da metodologia que eu utilizei, para mostrar as planilhas, etc., mas eu não tinha. Para fazer a minha revisão sistemática, eu usei a análise, eu usei Bardan, porque na época eu estava muito interessado na análise de conteúdo. Aí eu segui 3 etapas, que são a pré-análise, né, parecido com o que eu fiz anteriormente, né, essa parte. Que a gente seleciona materiais, formula objetivos, elabora indicadores. E aí aqui no meu artigo também essa parte é legal. No meu artigo eu vou contando como que eu executei essa etapa. A Bardan fala que nessa fase a gente faz isso. E aí eu fui contando, tá, mas no meu trabalho isso aconteceu dessa forma. Eu escolhi essa plataforma, eu escolhi esse termo, eu fiz a verificação nesse sentido, eu levantei esse tipo de informação, defini esses critérios. Na fase de exploração de material, parecida com a outra que eu fiz, eu li os resumos e gerei categorias iniciais. Depois eu analisei objetivos, cruzei as categorias para fazer as categorias finais. Tratei os dados, destaquei informações relevantes, condensei dados quantitativos, associei trabalho à categoria e fui fazendo inferências, né, a partir do referencial teórico. Nesse trabalho eu analisei todas, aí eu organizei, mostrei qual que é o tipo, identifiquei aqui por ID também, por autor, por área, por instituição. E como resultado, por instituição, percebem como que tem uma sistematização muito maior do que o outro trabalho. No outro trabalho a gente não estava preocupado qual a instituição que veio, de que área que aquele trabalho era, qual que é a distribuição desses trabalhos no Brasil, por exemplo. Não existia uma preocupação tão grande com essa parte sistemática. E aqui fui estabelecer categorias e fui trabalhando as subcategorias associadas a ela, fui trazendo uma discussão que não é igual a que eu fiz nesse trabalho aqui sobre a análise narrativa, porque eu não trouxe tanta fala dos autores, eu fiz uma descrição do trabalho deles, né? Então, qual que é o foco deles, por que eles são relevantes, eu não trouxe o conteúdo, a discussão que os autores fizeram lá no trabalho deles, porque eu não estava preocupado com isso nesse momento. E por fim, aqui nas minhas considerações finais, eu mostro que o problema de pesquisa que eu estava preocupado em pesquisar no mestrado era uma lacuna que precisava ser feito, porque ainda não tinha sido feito, que é o que a gente normalmente busca com a sistemática. Segue mais ou menos aqueles passos que eu mostrei anteriormente, mas muda na análise, porque a preocupação, o objetivo, o que interessava dentro dos dados era diferente. Dito isso, gente, eu vou encaminhar aqui para as considerações finais. É muito importante que a gente faça a revisão de literatura para construir o conhecimento sobre um tema, seja assim, para contribuir com esse campo de conhecimento, mas também para nós mesmos, enquanto pesquisadores, nos apropriarmos de alguns assuntos e de alguns objetos, conseguir nos posicionar dentro desse campo, né? E para produzir fundamentação teórica consistente também é muito importante. Métodos quantitativos, qualitativos, eles vão ter formas diferentes de analisar e sistematizar informações. Os específicos sempre busquem uma referência metodológica, algum autor que explique como que essa metodologia funciona, quais são os passos, o que é importante, o que não é importante nela. Mas lembrem, eles vão ter enfoques diferentes. Vai depender do que você quer. A escolha do método depende do objetivo de pesquisa, do tipo de dado que você pretende analisar e do tipo de resultado que você espera. Isso é muito estranho fazer uma abordagem quantitativa e chegar lá no final e esperar fazer uma análise narrativa, igual eu fiz no outro artigo, porque na análise quantitativa, os seus resultados vão ser indicadores numéricos, né, relações. É muito importante planejar, então, definir quando que o levantamento vai acontecer, quando que você vai sentar para olhar os dados, quando que você vai
às vezes, abrir o que você já fez para o seu orientador, para o colega, enfim. É importante ter essas datas, porque senão a gente se perde, né? Ele exige muito tempo e é preciso pensar sobre isso. É muito importante revisar e atualizar regularmente o levantamento, porque a literatura evolui constantemente. No meu campo, que é tecnologia, nossa, gente, dá muito trabalho. Mas, enfim, seja crítico e objetivo na escolha dos estudos. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu ficava com tanta dó de não incluir um estudo, eu ficava pensando, nossa, essa pessoa trabalhou tanto, né? Mas a gente precisa ser objetivo, a gente precisa entender o que me interessa. Se aquele documento ele não está dentro do escopo daquilo que você está buscando, não faz muito sentido você analisar ele junto dos demais, sabe? Então, não tenha muita dó. Não é que que os estudos não têm relevância, mas às vezes para aquilo que você está preocupado em fazer não contribui muito, então melhor focar em outros. Documente o processo, então sempre que possível mantenha registro do porquê que você escolheu aquela base, porquê que você escolheu aquele período, porquê que você incluiu aquele trabalho e não incluiu o outro, tarará. Então, por que você tomou decisões, né? Por que você escolheu esse método? Porque as justificativas dessas escolhas, elas vão ajudar na discussão dos dados, na apresentação da metodologia, na fundamentação da análise. Você consegue comunicar melhor para o seu leitor por que a sua revisão seguiu aquele caminho e não outro. E use ferramentas de gerenciamento sempre que vocês puderem ou que vocês gostarem, porque elas ajudam a manter a organização e a rastrear fontes. Eu, de novo, né, estou trabalhando essa parte em mim, mas agiliza muito o processo. A princípio, gente, isso que eu tinha trazido para hoje. Espero que tenha ajudado. Eu não coloquei meu e-mail ali, mas eu vou escrever já que está sendo gravado, né? Porque que às vezes a pessoa quer me perguntar. Né? Então, depois tem meu e-mail, gente. Ficou uma apresentação mais simplesinha, mas espero que tenha ajudado. Obrigado, professora, pelo convite e pela oportunidade. Nós que agradecemos, Emerson. E a gente fecha a gravação, mas a gente continua daí conversando aqui.